E aí, galera, vamos lá? Mais uma aula de física, dilatação volumétrica. Na aula passada, nós estudamos a dilatação linear e a dilatação superficial, ok? Então, olha só, na dilatação volumétrica, nós vamos estudar a dilatação do volume de um corpo, ou seja, vamos estudar o aumento do comprimento, da largura e da altura desse corpo, tá certo? Como é que a gente calcula essa dilatação? Né? Como é que a gente calcula esse aumento do comprimento, largura e altura? Vamos usar a expressão matemática do ΔV. Galera, o cálculo é muito semelhante ao que a gente fez nas aulas passadas, tanto para a dilatação superficial quanto para a dilatação linear. A lógica, né, a forma de resolver é a mesma. A única coisa que muda são os símbolos que representam cada grandeza. Então, o ΔV, variação de volume. O V0, volume inicial. O gama, letra grega gama, coeficiente de dilatação volumétrica. E o ΔT, variação de temperatura, tá certo? Aí olha só o detalhe. Da mesma maneira que existia uma relação entre o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear, que a gente viu na aula passada, também existe uma relação entre o coeficiente de dilatação volumétrica e o coeficiente de dilatação linear. Então, o valor do gama, coeficiente de dilatação volumétrica, é igual a 3 vezes o alfa. E o alfa seria o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Então, quando a questão não fornecer o valor do gama, coeficiente de dilatação volumétrica, mas pedir a dilatação volumétrica, primeiro a gente precisa multiplicar por 3 o valor do alfa, que é a dilatação, o coeficiente de dilatação linear. Ok? Vamos fazer um exemplo? Então, olha só. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui 600 centímetros cúbicos de volume. Está aqui a imagem do paralelepípedo. Então, a questão já forneceu para a gente o T1, a temperatura inicial, 10 graus Celsius, e o volume inicial, 600 centímetros cúbicos. O corpo sofre um acréscimo em seu volume, pois sua temperatura foi elevada para 110 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do paralelepípedo é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação volumétrica ocorrida no corpo. Então, olha só, a questão forneceu para a gente o T2, temperatura final, 110 graus Celsius, forneceu o gama, coeficiente de dilatação volumétrica, e pede o ΔV, ok? Então, a gente vai usar a expressão matemática para calcular o ΔV. Porém, primeiro, a gente precisa calcular o ΔT, a variação de temperatura. Lembre, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 110, temperatura final, menos 10, temperatura inicial, 100 graus Celsius, ok? Agora, eu tenho todos os valores, é só substituir na fórmula. Então, meu ΔV vai ser igual a V0, 600 vezes o gama, 8 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, 100, beleza? Galera, aqui vocês têm várias opções. Podem multiplicar tudo de uma vez só, pode transformar os 600 e os 100 para notação científica e depois multiplicar, tá certo? Eu vou começar multiplicando aqui, sempre aquele passo a passo, para que todo mundo possa acompanhar. Então, vou multiplicar os 600 vezes 8. Então, meu ΔV, 600 vezes 8, 4.800. Repete o vezes 10 a menos 6, vezes o 100, que é o número que sobrou. Agora eu vou multiplicar o 4.800 vezes o 100. Da mesma maneira que a gente fez para a dilatação linear e superficial. Então, 4.800 vezes 100, 480 mil. Repete vezes 10 a menos 6 e coloca a unidade de medida, centímetro cúbico, tá? Por que centímetro cúbico? Porque a velocidade inicial está em centímetro cúbico, beleza? Lembrando, posso parar aqui? Posso. Se for uma questão discursiva, tranquilo. Mas no caso de questões objetivas, a resposta provavelmente vai vir dentro da regra da notação científica. Então é interessante a gente converter, organizar a notação científica, tá certo? Então eu vou andar aqui com a vírgula para a esquerda. Andando com a vírgula para a esquerda 5 casas, eu acrescento mais 5 no expoente. Então a nossa resposta, 4,8 vezes 10 menos 6 mais 5 vai dar menos 1, tá? Então a nossa resposta final, 4,8 vezes 10 a menos 1 centímetros
cúbicos. Ok, galera? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!